relação à PEC da blindagem, vamos lá. Eu não vou explicar tudo aqui, porque vai ter um momento certo para poder discorrer a respeito do tema, até mesmo porque quando você tem uma narrativa a ponto de você fazer com que as pessoas fiquem cegas diante daquilo que você vai falar, não adianta explicar. Então por isso que eu não fiz nenhum vídeo a respeito disso. Antigamente você tem um impeachment e depois a esquerda vai e chama de golpe. Você tem um regime militar, depois a esquerda vai e chama de ditadura. Você tem agora uma ditadura, eles chamam, enfim, de democracia. Então, a arte de perverter o nome das coisas é com a esquerda mesmo. Essa PEC, antes de mais nada, ela foi chamada de PEC das prerrogativas. Nada mais é do que retornar o texto original da Constituição. E por que fez dessa forma? Para poder, literalmente, o STF depois não chegar e falar, é inconstitucional. Como você vai falar que é algo inconstitucional se é a Constituição, né, original? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, hoje nós não temos uma assimetria quanto à perseguição que há com a direita, da mesma forma com a esquerda. Isso é muito fácil, isso é fático. Nós temos aí, nos últimos 10 anos, se não me engano, 10 ou 13 deputados caçados, e você só tem aí dois que estão presos, né? Você tem aí o Daniel Silveira, que foi inclusive com aval do Congresso Nacional, por crime de opinião, mas a prisão em flagrante foi feita pelo ministro Alexandre de Moraes, não foi flagrante de crime de matar, de roubar, nada disso. Foi por uma postagem dele na rede social, e como ele entende que o flagrante é perpétuo na internet, ele foi e mandou prender. E você tem a Carla Zambelli, que também está presa. Então, você percebe que na ânsia de perseguir a direita, que é o que está acontecendo agora, Gustavo Gaia está sendo processado e pode perder o mandato, e essa semana conseguiu reverter na CCJ, mas não vai ficar assim, né? Porque o STF decide tudo, para poder caçá-lo por conta dele ter xingado um senador de Goiás de vagabundo. E para ele pode perder o mandato por conta disso. Eu tenho processos que eu posso perder meu mandato, que está lá no TRE, assim bem como Eduardo Bolsonaro, a Júlia Zanata, a Cris Torieto, o Cabo Gilberto, o André Fernandes, Felipe Barros, um monte de gente pode perder o mandato. E você percebe que o Carlos Jordi sempre são aqueles que vão, por exemplo, ou sair a Senado ano que vem, ou são aqueles que estão se destacando, têm uma grande relevância em rede social, enfim. Então, ponto. Essa é a realidade que nós temos hoje. Uma realidade onde o STF persegue seus opositores. Na maior figura que nós temos hoje, que é Jair Bolsonaro. Que, enfim, já estamos há mais de 15 dias sem uma denúncia. E o cara tá preso. Só pra deixar isso aí claro. Enquanto isso, ninguém do Mensalão tá preso mais, tá? Ninguém do Mensalão tá preso mais. Praticamente todo mundo da Lava Jato tá solto, todo mundo tá solto. Todos os acordos de leniência, tudo também anulados. Pessoas que desviaram bilhões, todo mundo, inclusive, aí já prestes a concorrer a cargos novamente. Como, por exemplo, o Sérgio Cabral, né? Que foi contratado há 400 anos e com certeza vai vir algum cargo aí ano que vem. Por que eu pinto primeiro esse cenário? Para poder mostrar que a PEC, em âmbitos normais, ela não faz sentido, realmente. Por que um país democrático teria de que blindar, né? Já que foram as palavras que eles usaram, e teriam que ter uma proteção a mais para parlamentares no Congresso? Uma democracia, isso não faz sentido. Mas nós não estamos nesse Estado democrático. Nós não estamos nesse Estado democrático. A minha rede social foi derrubada após as eleições sem nenhum motivo. Eu não sei até hoje. Ah, Nicolas, foi porque você falou das eleições. Ou foi porque você questionou as urnas. Ou porque você xingou o Alexandre de Moraes. Eu não sei. Eu não tive acesso aos autos. Bem como Luciano Hang teve suas redes sociais derrubadas. Bem como Terça Livre foi extinto aqui do nosso país. Bem como teve censura prévia com o Brasil Paralelo. Antes de lançar o documentário, eles disseram que não poderia postá-lo. Ou seja, eu não conheço nenhum deputado de esquerda que tenha sido caçado ou preso, igual Daniel Silveira, de esquerda por palavras, por opiniões. Não sei. Quem que durante a eleição tomou multa que nem eu tomei da esquerda por fake news? E não é porque eles não cometem fake news. Os caras literalmente jogaram uma fake news do Bolsonaro como se ele fosse canibal. Colocou como se ele fosse pedófilo, por conta lá do Pintou um Clima. Colocou que ele ia acabar com a Bolsa Família, que ele ia acabar com o 13º. Isso e não aconteceu nada. Tudo bem. Inclusive, nós somos proibidos de associar o Lula com ditaduras, como de Nicolás Maduro e do Daniel Ortega, de Nicarágua. E agora o cara literalmente recebeu o Nicolás Maduro de tapete vermelho aqui no nosso país. A gente não podia falar que, por exemplo, o Lula era a favor do aborto.
Sendo que o cara colocou uma ministra da Mulher favorável ao aborto e que ele já deu entrevista já falando que ele é favorável, né, ao aborto. Depois, quando chegou nas eleições... Ele falou o contrário. Isso, ele falou o contrário. Nas eleições ele também falou que não ia indicar amigo pro STF, indicou 2. Então, assim, a palavra do Lula e nada é a mesma coisa. Então, nós estamos nesse cenário. Nesse cenário, você ter medidas extremas para momentos extremos, era isso que nós estávamos com a intenção. E algo que ninguém sabia. Antes você iria votar as prerrogativas e depois você iria votar... Falando da PEC da blindagem. Isso você iria votar a anistia. Se nós não dessemos o voto da PEC da prerrogativa, não teria anistia. Aí eu te pergunto, você tem de um lado aqui a vida das pessoas que estão sendo destruídas, mais uma vez, a assimetria que a gente tem, né? Com pessoas de esquerda e pessoas de direita. Nunca vi ninguém black bloc que já quebrou patrimônio público aqui na Avenida Paulista e preso. Tomar 17 anos de cadeia. O primeiro condenado no dia 8 de janeiro, que é o Aécio, porque a anistia tem nome, pô. Não é uma coisa abstrata, não. São pessoas, são pais, são filhos. O Aécio, o primeiro condenado do dia 8, Vilela, ele tomou 17 anos de cadeia, sabe por quê? Eu não tô colocando pra mais e pra menos não, tá? Falando real, pode pesquisar, duvida de mim. Ele fez um vídeo lá no Congresso falando assim, esses caras cagam na cabeça da gente a vida inteira, então não vai ter problema se eu cagar aqui também, não. 17 anos, velho. Se falar merda te dá 17 anos de cadeia, pô, a Dilma tinha que ter prisão perpétua. Você tá entendendo? Então, assim, cara, olha o nível da perseguição com as pessoas da direita. Então, vamos lá, mais uma vez. Você tem de um lado essas pessoas que estão com seus filhos separados dela por conta de uma perseguição política. Você tem ideia do que tá acontecendo? Não, porque o brasileiro chega e fala, tem que ter empatia, direitos humanos o cacete. Eles não estão nem aí pra direitos humanos. Eles querem proteger um menor infrator que vai lá e mete latrocínio, ó. O cara roubou e matou, gente. Mas, enfim, ele é uma vítima, né? Se a gente não desse os votos aqui para prerrogativas, a gente não teria os votos para anistia. Pois bem, eu olhei o texto e falei, cara, isso aqui tá longe de ser bom. Isso aqui tá longe de ser bom. Mas eu chego e falo, porque eu não tenho problema nenhum em defender aquilo que eu realmente acredito que é certo. Quando eu chego e falo assim, Vilela, eu quero ser blindado sim, pô. Sabe por que eu quero ser blindado? Porque a esquerda já é blindada. Eu não quero ser blindado de corrupção, porque eu não cometi nenhum tipo de corrupção. Eu não quero ser blindado de matar alguém, porque eu nunca matei ninguém. E eu não sou blindado, sabe pra quê? Pra poder exercer a minha função. Tu não pode nem botar uma peruca atualmente. Tira a peruca. Quando Nicolas, eu fiz um vídeo, sei lá qual vídeo que foi, etc e tal. Vou tentar lembrar exatamente o cenário que foi. O cara pediu derrubada do PT lá, derrubada de todas as minhas redes. E agora, nesse caso aí, foi no caso que rolou esse crime... Por qual vídeo, você lembrou? Não lembro o que foi, mas foi recente. Se você botar na internet, vocês vão achar. Não, o pessoal vai falar aqui. E o segundo ponto foi esse mesmo cara pediu a minha prisão preventiva por causa do escândalo aí que aconteceu lá na Faria Lima, cara. Sabe o que ele atrelou? Ele atrelou o meu vídeo com a ter ajudado a lavagem de dinheiro que resultou nessa operação do PCC na Faria Lima, com o meu primo que foi pego com maconha. Tipo assim, as 6 coisas não tem nada a ver. Porque, primeiro, esse escândalo que aconteceu lá dessa corrupção com o PCC foi uma operação de 2020 e 2024. O meu vídeo foi em 2025, pô. Você tá entendendo como é que as coisas funcionam? E o cara pediu uma prisão preventiva. Então, assim, eles usam eles coagem o meu mandato, não porque eu sou corrupto, eu tô comprando as pessoas com emenda, mas porque eu tô exercendo o meu direito como deputado federal. Eles estão coagindo o meu mandato a todo instante. Aí o que você acha? Que eu não vou querer blindagem? Sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco, o ministro Alexandre de Moraes chega e fala assim, essa postagem do Nicolas aqui tá atentando contra o Estado Democrático de Direito. E sabe o que vai ter o crime do atentado contra o Estado Democrático de Direito? É crime inafiançável. Então ele pode me prender. Porque eu cheguei e falei, não, nós não estamos em uma democracia. Aí ele vai lá e me prende. Enquanto isso, Vilela, você tem... Fala assim, não, vamos lá. Nós temos aí deve ter umas 2 semanas, né? Que a PEC das prerrogativas foi derrubada lá no Senado. Quantos corruptos aí voltaram a ser presos? Quantos corruptos estão presos? Eles querem realmente me dizer que com a PEC iria blindar. Eles já são blindados, amigo. Corruptos já são blindados nesse país. Qual corrupto tá preso? Não iria blindar ainda mais se o cara cometer crime. Como assim? Mas é aí que eu tô falando, como assim blindar ainda mais? Tem como blindar mais do que já de tá? De crimes absurdos mesmo, de qualquer crime. Não, eu vou te explicar. Mas é que a Flor de Lis, quando cometeu um crime bárbaro, ela foi caçada. Agora, eu vou te perguntar. Se aconteceria a mesma coisa mesmo com essa PEC? Eu vou te daí perguntar. O Congresso pode decidir em favor do... Eu vou te explicar. O Daniel Silveira, tá? Ele, na votação dele, ministros do STF
chantagearam, pressionaram os deputados a votarem pra prisão dele. Nesse caso, tô falando de todos os casos, mas nesse caso, a votação secreta ajuda ele ou piora ele? Ajuda, né? Porque os deputados vão ter liberdade pra poder ir lá e votar. Por que a votação dos presidentes das casas são de forma secreta? Pra poder impedir com que a pressão, talvez, de um candidato chegue e ligue pra ele, ó, se você não votar, eu vou tirar a emenda de você. Se você não fizer isso, eu vou acabar com você. Por isso que tem o voto secreto nesse sentido. E pode pesquisar aí, se quiser achar aí. É por isso que o voto do cidadão também é secreto. Ou você pesquisa mesmo aí. O Lula defende voto secreto pros ministros do STF. Então, peraí. Então quer dizer... E decisões monocráticas do STF. Então quer dizer que eu, que não sou corrupto, nunca tive envolvido em porcaria nenhuma de corrupção, nunca vou achar nada meu, sempre vou inventar, eu não tenho nenhum apreço por isso, não tenho, assim, nada na minha vida com relação a isso. Aí esses caras, aí o que aconteceu? Depois disso, vem os paladinos da justiça, aí vem o Senado, né, já que viu que o negócio ficou ruim da população, eles tinham condição de fazer, sabe o quê? Revisão. Porque, por exemplo, o voto secreto, a gente... foi uma das coisas talvez mais, assim, foi escandaloso, voto secreto e tal. O Senado poderia revisar essa PEC. Ele poderia falar, ó, pessoal, vamos ver o seguinte, vamos tirar aqui o voto secreto, vamos fazer isso aqui. Não, eles preferiam fazer, sabe o quê? Nós somos o paladino da justiça, a favor da democracia, a Câmara são um bando de degenerados, de errados, de corruptos, nós somos o paladino da justiça. Sabe quem estava defendendo isso? Dirceu. Olha que antro da moralidade. O PT falando, não, essa PEC vai blindar corruptos horas, meu Deus. Os caras não são os mais blindados da terra. Agora lá na CPMI do INSS, Vilela, o presidente lá falou assim, olha, a esquerda tá blindando aqui os corruptos, pô. Os caras que roubaram velhinhos. A esquerda comemora quando um cara não pode ser preso. Quando não pode ser convocado pra CPMI. Agora, você acha que eu, sabendo quem eu sou, sabendo a minha vida, sabendo a minha conduta ilibada, né, nessa vida, no sentido de corrupção, no sentido de tudo, você acha que eu vou me curvar pra papinho de nego e falar, ai, o Nicolas votou pra poder blindar? Meu amigo, sim, porque eu sei que é o meu que tá na reta. Eu não tô fazendo isso pra poder blindar corrupto ou outros não, porque isso já vai acontecer. Isso já acontece desde que o mundo é mundo. Sabe o que iria mudar? É que os bons não seriam mais presos. No meu caso. É como se eu tô num jogo e falasse assim, pessoal, peraí, eu tenho um time com 6 jogadores. Porque os outros 5, o juiz já expulsou 5. O juiz é deles. O outro time tá com 5 caras a mais. E só o meu time tá sendo expulso, pô. Vamos fazer o seguinte, então? Não pode ter mais cartão vermelho, beleza? O que vai acontecer? Algumas vezes, obviamente, um cara do meu time vai fazer uma falta que merecer cartão vermelho. Mas não vai ter cartão vermelho nem pra você, nem pra mim. Por quê? Porque eu tenho que sobreviver, pô. Eu, Nicolas, eu, jogador bom. Mas é que, vendo do outro lado, cara, que a gente que tá aqui, a gente vê tanto privilégio pra político. É saudável, não é, mas é que a democracia não tá saudável. Sabe? É complicado. Porque vocês não são uma pessoa que é muito longe da gente. Em outros países, os caras não tem nem... Sabe por que esses mesmos... Não, vamos lá. Sabe por que eu acho que... Não de você, é claro. Mas sabe por que esse discurso eu não levo em consideração? Por quê? Por que as pessoas não estão pedindo o fim dos privilégios do STF? Não, mas tem que pedir também. Ah, mas ninguém pede. Não, mas é isso que eu tô falando, Vilela. Eu não posso ter uma indignação seletiva do tipo, ó, aqui tem privilégio, o STF também tem e muito mais. Pô, e muito mais. Mas é que a situação tá muito anormal. A esquerda já levantou alguma pauta contra o STF de falar fim dos privilégios pro ministro do STF? Claro que não, pô. Porque tem muito país que não tem foro privilegiado. É isso que eu tô te falando. É isso que eu tô te falando. Ó, em vários países, você pega Portugal, você pega Espanha, você pega a própria França. A prisão tem que passar pela Assembleia. A prisão tem que passar pela Assembleia. Tá. Nesse caso em específico, como nós não somos a casa revisora, você poderia, obviamente, conversar com o Senado e falar, vamos fazer o seguinte, tira isso aqui, tira aquilo dali, mas não quiseram. Quiseram, obviamente, pagar de paladinos do tipo, não, isso tá totalmente errado. Nossa, olha só como a Câmara é errado. Meu amigo, pelo amor de Deus, olha, mais uma vez, olha os caras que estavam dizendo que nós estamos blindando corruptos. PT, que foi o partido que mais teve corrupto, os 3 tesoureiros do PT foram presos. O Palocci delatou o Lula falando que ele recebia lá milhões. O Guedel tinha milhões dentro da mala, pô. A Polícia Federal hoje, Vilela, ela tá focando mais o seu tempo. Não toda, porque a Polícia Federal a respeito muito, inclusive destina emendas pra lá. Mas uma parte usada pelo ministro Alexandre de Moraes tem se dedicado mais o seu tempo a ficar vendo posts dos outros do que combater corrupção. Me fala aí, qual foi o último caso de combate à corrupção que a gente teve? Parece que não existe mais. Então um ponto. Eu não estou dizendo que só porque você vota com o PT, você é petista. Não estou dizendo isso. Agora, porque tem pautas de senso comum que a gente vota junto. Claro. A lei lá do Felca, lá, por exemplo, foi unânime. A lei, por exemplo, do IR foi unânime. Agora,
Me fala uma votação do PT que eles votaram que combateria a corrupção. Aumento pra crime hediondo, a pena pra crime hediondo, votaram contra. Deixa eu fazer uma listinha aqui então. Lulinha tá falando de blindagem, né? Eles são contra as blindagens. Quem colocou sigilo de 100 anos? Isso não é um tipo de blindagem? Claro. Então, beleza. E que ele falou que ia abrir o sigilo do anulação da Lava Jato. Quem que anulou a Lava Jato? Que inclusive lá fora tem gente que pagou um alto preço e devolveu, inclusive aqui no Brasil, dinheiro para os cofres públicos. Ou seja, foram bilhões devolvidos, ou seja, bilhões, né? bilhões foram roubados. O Congresso já soltou algum traficante? Eu já soltei algum traficante? Não, o STF sim. Guedel, preso com um monte de dinheiro lá na casa dele, tá livre, leve e solto. Sérgio Cabral, da mesma forma. Eu nunca soltei o André do Rap, tá? Nem a Câmara. André do Rap, que é líder de facção, foi o STF. O PT foi contra as 10 medidas contra a corrupção em 2016. Pacote anticrime em 2019 também foram contra. O PSOL e o PT, como eu disse aqui, votaram contra o aumento de pena para crimes hediondos. Sabe quem blindou o crime organizado? E negou a colocar CV e PCC como terroristas? Foi o governo do Lula. Quem que blinda? CPMI do INSS só abriu com as nossas assinaturas, não foi com a assinatura do PT. Você tem o sigilo nas câmeras agora no Senado. O Davi Alcolumbre colocou sigilo nas câmeras no Senado. E ele é o cara que tava falando, nossa, derrubamos a PEC da blindagem. Ele colocou sigilo nas câmeras do Senado, sabe pra quê? Pra ver quem que o careca lá do INSS visitou. E pra ele impedir isso, ele botou sigilo nas câmeras do Senado, cara. Tem ideia disso? A cassação da Flor de Lis, né? Como eu disse aqui, foi um deputado aí do PSOL lá do Rio de Janeiro que votou contra a cassação delas. Quem que fez o relatório pra poder livrar a cabeça do Janones que cometeu o rachadinha? Fui eu? O Janones cometeu a rachadinha, cara. Ele falou que não, hein? Pois é. E aí, o que aconteceu com ele? Nós, como Câmara, a gente votou e a gente aprovou a cassação dele. Mas o relator livrou a cabeça dele. Quem que era o relator? Esquerdista, foi o Boulos. Só os últimos dois pontos. Quem que deu prisão domiciliar pro Chiquinho? Que foi o suposto homicida da Marielle? STF. Alexandre de Moraes. Quem que agora permitiu o personal trainer dar aula pro Chiquinho? O Alexandre de Moraes. Quem que luta contra o fim do foro? Eu sou a favor do fim do foro. Aí vai ter gente que falar assim, por que então você não luta para o fim do foro? Eu luto, seu animal. O problema é que isso passa... Fala olhando pra mim? Não, perdão, seu animal. Obrigado. Nossa! Né? Seu animal. Aí depois vai ser o corte. Nicolas chama Vilela de animal, né? Exatamente, você falou olhando pra mim. Poxa, porque tem pautas que eu sei que não vai passar, cara. Não passa. Aí fica aquele puritanismo. Não, por que você lutou pelo fim privilegiado? Tem muitas outras maneiras de se colocar isso, meu amigo. Não vai passar. Nesse ano todos não passaram. Era a única oportunidade que a gente tinha de fazer, primeiro, tomar uma decisão aqui, pra depois a gente ter condições no Senado, a gente revisar isso, pra gente falar, opa, vou revisar isso aqui pra poder a PEC não ficar tão ruim. Mas não, quiseram pagar de gatão, quiseram pagar de bonitão. Aí a esquerda, meu irmão, que sempre cometeu corrupção nesse país aqui todo, que desviou bilhões, inclusive a Petrobras, teve o Petrolão, um monte de coisa, vem falar pra mim que eu quero blindar corrupto, vai tomar banho, pô, vai tomar banho. Por isso que, Vilela, eu fico tranquilo no seguinte sentido. Eu só não fiz um vídeo específico com isso e eu vou esperar. Porque vai ter um momento que vai ficar bem claro quem quer blindar quem. Eu só vou aguardar, eu sou um cara paciente. Eu não tenho problema em tomar pancada, não. Principalmente de gente relevante, eu não tenho problema. Agora, se você, obviamente, discorda e tudo mais, não tô dizendo que você tá errado e que eu tô certo e que você nunca pode discordar, não. Político tem que ser cobrado. Claro. Político tem que ser chegado e falar, não, por que você fez isso, por que você fez aquilo? Eu fui lá, fiz a minha declaração na hora do plenário e deixei bem claro. Eu quero blindagem pra mim, porque eu sei que eu não sou corrupto. E eu posso ser preso, não por os crimes que estão aí, mas pelos crimes de atentado ao Estado Democrático de Direito, que eu posso ir pra cadeia. E aí lá dentro eu não posso lutar por mais nada. Lá dentro eu não tenho direito mais nada. Aí eu vou ficar igual o Daniel Silveira, ficar 5 anos sem ver minha filha crescer, ficar dentro de uma cadeia, ficar em Bangu, onde traficante, homicida, um monte de gente tá lá. Eu não vou fazer isso, cara. E eles já são blindados, né? Por isso que eles podem falar o que quiser, eles podem te xingar de fascista, eles podem acionar o STF, eles podem pedir sua prisão, eles podem pedir derrubada das suas redes, entendeu? Eles não têm medo de exercer o mandato deles. A gente já tem que ficar com o pé atrás, né? Porque eu chamei o Lula de ladrão, tomei um processo criminal, posso ser preso. Agora, eles chamaram o Bolsonaro de genocida há quantos anos? Então assim, você acha que, mais uma vez, eu vou chegar e falar assim, não, vou votar aqui porque eu tenho um esquema, eu tenho alguma coisa aqui. Não, cara. É porque eu sei como o jogo tá tocando. Se você já viu, como é que chama aquele seriado do The Boys, né?
do The Boys, aquele cara com os cabelos pretinhos, ele fala assim, o que você fez? Quando ele toma o negócio pra virar um super-herói, tá ligado? Sei, Aí o que ele fala? O Butcher. Isso, Butcher. Ele fala, cara, o que você fez? Né, que você tá soltando raio pelo olho. Eu nivelei o jogo. Se corrupto, vocês estão blindando corrupto, estão blindando a esquerda, então tá bom, meu irmão, eu vou me blindar também, pronto. E agora, quantos corruptos estão sendo presos, já que a PET que foi derrubada? Eu quero ver quantos corruptos vão ser presos. Porque, mas pelo menos a gente... Quantos vão ser presos agora? Eu te garanto, nenhum vai ser preso. Enquanto o PT tiver no poder, enquanto o STF tiver na maioria ali naquela corte, nenhum corrupto vai ser preso. Então, ô Vilela, e fala com o meu coração muito tranquilo. Tranquilo. Mas meu coração tranquilo é assim. Eu queria ver o pessoal quando Jesus tava pistola lá, né? Com o pessoal fazendo o nome do pai dele de mercado. Se Jesus fizesse o treinador, eu falava, meu Deus, você tá irado, não pode ser isso, é pecado. Não, eu falo, ireis, mas não pequeis. Eu tô longe de estar irado. Eu realmente é o meu temperamento de estar indignado com algo que eu sei que foi uma atitude buscando o melhor. Agora, no momento onde você tem toda a mídia, você tem toda uma estrutura para poder modificar a realidade das coisas, eu não tenho que falar nada, não. É tipo, alguém tá gritando, você quer explicar alguma coisa pra ela, meu irmão, não adianta. Então eu vou esperar, sabe o quê? Esperar a poeira baixar, esperar o momento certo e explicar pras pessoas. Aquilo que eu construí não foi do dia pra noite. A Ana é prova disso, que a Ana, ela compartilhou meu primeiro texto em 2013. Em 2013, meu primeiro texto de que eu tava enfrentando minha professora de ética e empreendedorismo, e ela compartilhou, e eu já sofri calado sem ser famoso inúmeras vezes. Então, o meu caráter foi testado no privado. Eu não sou um personagem não, pô. Eu sei quem eu sou. Então, eu sei o que eu construí ao longo do tempo. As pessoas que me acompanham não são pessoas que me acompanham igual quando um cara ganha o Big Brother, vai lá e ganha milhões de seguidores, depois para de assistir o cara. Não, cara. São famílias, são pessoas, são filhos. A gente que me acompanha desde quando eu tinha 10 mil seguidores sabe quem eu sou. Então você acha que eu vou ter medo de explicar? E você acha que eu vou dar bola pra cada cachorro que late no meio do meu caminho? Eu não vou. Então, assim, no momento certo, você vai ver o vídeo. Não estou dizendo, mais uma vez, de que todas as decisões que eu tomar vai ser corretas, você tem que calar a boca, caso contrário, você está errado. Não. Eu só estou dizendo que olhe o cenário e faça uma avaliação justa.